visão, um vale de ossos secos. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram mais numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ouve, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis perna, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Vamos falar com o Senhor. Está convidando nessa oração, irmão, no silêncio dessa oração ao Senhor, para que esta palavra venha falar aos nossos corações. Oremos. Com esta visão que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos, que lições a gente pode ser muito importante, principalmente a gente coloca muito fácil, como você andar sobre um jardim, passear na praia, somente no nascer ou no pôr do sol, caminhar pelas montanhas afora, seria muito fácil. A dificuldade que a pessoa tem é se alguém quiser que você caminhe com ele em um vale que está cheio de ossos, principalmente secos, e quando você chega de frente e você vê ossos secos, dá a ideia que já morreu muitas pessoas por ali. E aí o Senhor, ele apresenta a Ezequiel esta visão do Vale dos Ossos Secos. Se você vê pela frente um pouco, você vê no versículo 12, versículo 11, ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que vive dizendo, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então, quando a gente chega nesse vale, representa esse vale dos ossos secos, apresenta aqui a casa de Israel, um povo que já não tinha mais esperança, sobre a situação espiritual, enquanto nação espiritual de que viviam. Então, eu quero que você entenda, que você, colocando hoje na situação que você está, pensando nesse vale dos ossos secos, para você poder, diante do poder que Deus tem, de reverter a sua situação, ou a sua causa, ou a crise que você está vivendo. Observe que Israel, eles já não tinham mais esperança. O próprio Deus dá a visão, porque essa visão ele conhece o coração, e ele conhecia cada povo, cada pessoa que fazia parte do povo dele, e aquele povo estava sem esperança. Meus irmãos, caminhar com os outros, enquanto está no oásis, nos campos verdejantes, à beira de uma praia, como eu coloquei, é muito fácil. Mas quando chega no Vale dos Ossos Secos, irmãos, dificilmente as pessoas vão querer caminhar com você. Enquanto tem sombra e água fresca, todo mundo fica quieto. Mas quando falta alguma coisa que lhe dá conforto, e aí as pessoas começam a reclamar. Talvez quando falta dinheiro, talvez quando falta saúde, talvez quando falta um aconchego maior. E nós começamos a observar nesse texto, no versículo 1, pensando assim na casa de Israel. Aqui o Ezequiel diz que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagine bem uma visão, você em espírito sendo levado a esse vale, ou você sendo esse vale. Observe bem que ele começa dizendo o seguinte: e me fez andar ao redor deles, e eis que estavam muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então os vales não eram simplesmente ossos, mas o estado deles, eu creio que podia quebrar à toa, estavam sequíssimos. Observe bem que Deus pega Ezequiel, leva e coloca no vale, e agora ele faz andar sobre, poder observar a situação que eles estavam ali. E diz, o texto nos diz que eles estavam sequíssimos. E ele faz uma pergunta, e me disse: filho do homem,
pode viver esses ossos? Então eu fico pensando no problema no problema que você está vivendo. Tem essa pergunta: você acha que tem solução para o seu problema? Porventura, tem jeito de trazer vida a esses ossos? Qual a resposta que você daria para isso aqui? Imagina que Deus coloca você no meio de um vale cheio de ossos, secos, sequíssimos. E Ele pergunta: olha, tem jeito desses ossos tornar a vida? Poderão? Você acha que tem jeito? E observe bem, amados, que Ezequiel ele tem uma resposta que creio que você também teria. Ele diz: tu sabes. Irmão, se atravessamos neste vale, você precisa entender que só Deus é capaz de trazer vida a este vale. E eu, quando penso neste vale, eu lembro de Jesus, quando ele chega neste vale dos ossos secos. Observe bem que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Há 4 dias que Lázaro havia morrido. E quando ele chega ali, você pode sentir as pessoas chorando. Alguém diz: olha, já está cheirando mal. E Jesus, amados, quando chega neste vale, ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Para você poder ideia, a situação que você vê Ezequiel e você vê a situação de Jesus quando chega diante da morte. Meus amados, quantas pessoas, assim como Israel, estão sem esperança, não sabem o que fazer. Quantas pessoas, meus amados, já desistiram de todos os seus sonhos e dizendo: olha, não tem jeito, não tem jeito mesmo. E, meus irmãos, eu estou dizendo de crentes que já perderam a esperança, já não tem mais como. E tem essa pergunta para ele: Deus, olha, você acha que tem jeito nessa situação, meu filho? E a pessoa não tem essa resposta. Tu sabes, Senhor. Ele simplesmente desiste. E alguém diz: joga tudo pelo alto fora, desiste dos seus sonhos, desiste do desejo que ele tem no coração dele. Eu vejo, irmãos, nesse vale tantos desafios, irmãos. Eu vejo tantos crentes, tantas pessoas que falta perseverança, que falta confiança em Deus, entendendo que o mar pode se abrir, ou ele, com Jesus, ele pode andar sobre as águas. Eu vejo quantas pessoas desistem, irmãos, numa facilidade tão grande. Você vê, você tem uma situação, joga por fora, vai para o lugar e desiste, assim por diante. Eles não são capazes de buscar o Senhor. E quando essa resposta, você porventura, esses outros poderão viver? E a resposta é que muito tem dado, irmãos. Assim sem nem a vontade, nem essa voz, a voz de Deus, irmãos. Talvez uma pessoa que ora, está ouvindo uma palavra sobre oração, muito importante para a gente poder entender, porque muitas vezes Deus não ouve as nossas orações. Em primeiro lugar, é porque muitas vezes a pessoa não ora. Ele desabafa com todo mundo, mas ele não desabafa com Deus. Está nervoso, fala isso, fala que ele desabafa, mas não desabafa com Deus. Eu entendo, irmãos, que muita coisa que você desabafa com os outros, você está desabafando com a pessoa errada. Você precisa desabafar com Deus. É muito importante, irmãos. Em segundo lugar, porque às vezes Deus não te ouve, é porque você não busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não busca Deus de todo o seu coração. E é algo muito importante, irmãos, porque Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você está vivendo. A gente pode expressar para as pessoas, irmãos, o que a gente quiser, falar o que quiser, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. E Deus, irmãos, Ele não aceita um coração partido. E Ele faz a pergunta aqui para Ezequiel: porventura pode esses ossos reviver? Eu entendo, irmãos, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem ouvir a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, pelo menos há 3 vozes ou 2 vozes para dizer. Primeiro, a voz de Deus. Eu vejo muito importante, irmãos, quando a palavra de Deus diz que hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à vontade, o nosso ouvido precisa estar atento quanto à voz do Espírito Santo de Deus, quando Ele fala com nós. Segunda voz, a voz das pessoas. Observe, você quer tomar uma decisão, você ora, quem fala com você?
O Espírito Santo. Mas também, de repente, você compartilha com as pessoas também. As pessoas também vêm e falam alguma coisa também. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz das pessoas. E em terceiro vem a voz de Satanás. Ele também te dará talvez uma opção para você poder escolher. Qual a voz que você vai atender? A do Espírito Santo, das pessoas que te falam, ou do diabo? Pode ser que talvez a voz do diabo te agrade e você não entendeu a voz das pessoas. E você vai entender porque, não vou ouvir a voz das pessoas porque é da vontade do Filho. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Então precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes está perto da vitória chegar. Deus vai te dar um direcionamento, aqueles ossos vão viver, mas você fica desesperado e começa a ouvir como Pedro. Observa bem com esse cara aqui, é muito importante. Pedro, quando estava lá no barquinho, Jesus chama Pedro: se tu és o Senhor, então deixa eu encontrar com o Senhor. Vem, Pedro. Pedro vai, ouve a voz de Jesus. No meio da estrada, as águas começam a fazer muita zoeira por causa do vento. E a ideia que se tem que a zoeira da água é a zoeira dos povos. Então eu creio que quando Pedro vai encontrar com Jesus, as pessoas começam a falar: Pedro, o mar está agitado, Pedro, você é doido, Pedro. E aí dá um pouquinho, Pedro tira o foco e afunda: Senhor, me socorre. Jesus estende a mão para ele. Irmãos, precisamos estar atentos quando a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem falado com você. E eu entendo, irmãos, que geralmente a vontade de Deus não é a nossa vontade. E muitas vezes a vontade de Deus também não é a vontade das pessoas. Você precisa descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida. Saber ouvir aquilo que Deus está falando com você, principalmente na hora que você atravessa desse vale. E esse vale é um lugar assim difícil, talvez da pessoa entender a vontade de Deus. É área de sentimentos, é área que você lembra daqueles que se foram, não é isso mesmo? Daqueles que já partiram, daqueles que beberam, daqueles que alguém diz assim: fulano teve esse problema, entende o seu, não teve jeito. Todos que tentaram o que você está fazendo e foram frustrados. Você pode entender o que é isso? Então entendo que esse vale é um lugar daqueles que se foram, primeiro. Segundo, o lugar daqueles que foram frustrados nos seus sonhos. Irmãos, o que você mais encontra hoje são pessoas frustradas. Quantas frustrações você carrega? Deixa eu falar com você. Alguém carregou uma frustração? Acho que é só eu e a Ruth. Foi mais alguém? Mas, gente, quantas coisas os seus sonhos foram frustrados pela frente? Pense bem nisso aí. Quantas decepções, mas esse vale é o lugar da frustração. Primeiro, é o lugar dos que já se foram. Segundo, o lugar dos frustrados. E o lugar, irmãos, onde os derrotados ali ficam. Sabe por quê? É que eles não conseguem ouvir a voz de Deus nesse lugar, por causa da emoção. Observe bem, irmãos, que muitas vezes a emoção, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, muitas vezes impede da gente crer no poder de Deus diante das circunstâncias. E eu digo, irmãos, que muitas vezes na nossa vida parece que coisa que é loucura, coisa que você achava que nunca ia acontecer, Deus te surpreende, diz: olha, as coisas vão funcionar desse jeito, é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer e nem do jeito que as pessoas querem. O negócio vai funcionar do meu jeito. Observe bem que Ezequiel continua pela frente aí. Então ele diz: tu sabes, tem jeito de fazer só se reviver, Ezequiel? Ele diz: tu sabes. Vamos prosseguir o versículo. E me disse: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu volto novamente em Lázaro. Lázaro, sai para fora. Lázaro, naquela condição, irmãos, quando Jesus disse as palavras, ele não tinha condição de ouvir.
Mas eu entendo que aquele corpo não houve, mas Lázaro já estava lá no paraíso. E ele ouviu: Lázaro, sai para fora. E diz: não é possível. Aquela voz de Jesus, que é um bode de novo, tão bom, que lugar tão gostoso, e eu tenho que voltar para lá de novo. E a alma de Lázaro retorna novamente àquele corpo. Profetiza, filho do homem. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que lição posso tirar disso aqui? Amados, ossos têm ouvidos? Não. Mas ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, é uma ordem. Então eu posso entender, irmãos, que no nosso ministério, na nossa vida cotidiana, nos gigantes, na nossa crise espiritual que estamos vivendo, eu digo que a coisinha muito pequena diante deste vale dos ossos secos. Aqui, meus irmãos, são ossos sequíssimos que, diante daquela profecia de ouvir a palavra do Senhor, eles formariam um grande exército do Senhor. Então entenda, meus amados, que só o Senhor, só a palavra do Senhor, que ela tem poder de transformar as nossas vidas, de nos tirar deste vale da derrota, da frustração, do desânimo, de tudo isso que te atrapalha você servir o Senhor, que leva você muitas vezes à depressão, ficar triste, angustiado, achando que o seu problema, a sua crise que você está vivendo, é muito pior do que o vale dos ossos secos. Eu estou te levando aí, sim, do Casemiro, que o irmão tivesse um vale dos ossos secos, para você entender que a situação do irmão, a situação que cada um de nós que vivemos aqui, está muito acima deste vale. Se os ossos secos ouviram a palavra do Senhor, imagine bem eu e você então, por que não ouvir? É por causa disso, irmãos, que a Bíblia diz: se você ouvir a voz do Espírito de Deus hoje, não endureça o seu coração. Eu creio que cada um de nós, irmãos, dia após dia, estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, trabalhando no nosso coração, no nosso ministério, na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus. Deus tem enviado muitas pessoas, muitas palavras, tem usado pessoas para que você possa ouvir a voz do Senhor. E observa bem que o texto continua pela frente. Ele disse: e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel agora ele profetiza, e ele profetiza como dando uma ordem. Enquanto ele profetizava, observa bem que fez ali um reboliço total, onde os ossos se juntaram, um ao outro, né? O osso da todo mundo juntando, posso dizer o que estava, né? Eu vejo que tinha um osso bem distante dali, e ali, meus irmãos, ali forma um exército, né? E o versículo 10 diz: e profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Eu entendo, irmãos, que a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, que somos filhos de Deus por adoção, é uma ordem de Deus sobre as nossas vidas, é um avivamento de Deus sobre as nossas vidas. Basta a gente ouvir a voz de Deus e atender esta ordem que Deus dá para as nossas vidas. Como os ossos obedeceram, nós também precisamos de obedecer. E chegando na aplicação, ele então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles me dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos contados. Observa bem, aqui dá a ideia de todos os crentes desanimados. Não tem jeito mais para a gente vai ficar aqui, o que a gente vai fazer? Eu entendo, irmãos, que muitos crentes estão desanimados assim. Eu entendo, irmãos, que a igreja do Senhor, a breve, cada irmão precisa realmente de um avivamento vindo da parte de
Deus, no seu ministério, na sua vida com Deus, na leitura da palavra, no amor ao seu irmão, na dedicação na obra do Senhor. Esse avivamento precisa começar em cada um de nós. Imagine bem aqui, quantos soldados tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 soldados aqui. Imagine bem a gente levantar e sair como esse exército. A gente tem esperança, a gente entender e compreender a missão que Deus tem para as nossas vidas, da gente poder caminhar, da gente fazer diferença, da gente alcançar pessoas. Irmãos, é algo muito importante isso. E esse avivamento de Deus nas nossas vidas, irmãos, como esse exército aqui. Você vê que alguém que está no exército, ele não pensa em outras coisas, a não ser servir aquele que o alistou para a guerra. E Jesus nos chamou e nos deu uma missão. Ele disse que sem Ele a gente não pode fazer nada. Ele disse que enviaria um consolador, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu entendo, meus irmãos, que se os crentes continuarem neste vale dos ossos secos, eles jamais vão crescer espiritualmente. Mas se eles se apoderarem do poder de Deus, se eles ouvirem a voz de Deus, e assim como os ossos formaram aquele exército, eu entendo que o Senhor, as pessoas têm que ouvir o Senhor, irmãos. Os pastores, os líderes, eles trazem a palavra do Senhor, mas você precisa de ouvir o Senhor, porque quem faz a obra no seu coração e no meu coração é o Espírito do Senhor. Então o meu argumento homilético, a minha oratória, ela é fraca, ela simplesmente passará conhecimento, que eu sei, e eu passo conhecimento para você. Nem minha sabedoria eu posso te dar, mas eu posso passar o conhecimento, assim como Ezequiel passou. Mas você precisa de ouvir, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus fazendo a obra no coração das pessoas. E muitas vezes as pessoas ouvem o pregador e gostam do pregador, e talvez tenham uma iniciativa como outro meio, esqueceu tudo. É porque ele não ouviu a palavra do Senhor, ele não ouviu, ele não se levantou daquele vale, ele não atendeu a ordem. E eu entendo que nós temos ouvidos, irmãos, tanto aqui quanto espirituais. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos tudo para poder levantar. Aqueles ossos não tinham. Mas então, por mais que a pessoa esteja no pecado, em qualquer situação, meu irmão, minha irmã, se você ouvir o Espírito Santo de Deus, assim como ele levantou aqueles ossos, ele vai levantar a sua vida. Tudo isso que é de derrota, de frustração, de tristeza na sua vida, você vai ter uma nova história. Assim como o novo Israel hoje, que somos nós, a igreja, temos uma história para contar. Feche seus olhos, olha para dentro de você.